Olá pessoal, aqui é o Giga Silva e a gente está no segundo episódio da primeira temporada do CyberSecCast. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Padovan está aqui com a gente. Vamos fazer um papo sobre um monte de coisas super bacanas. A gente vai falar sobre cases, sobre a experiência dele e um assunto bem bacana vai te deixar para o final. Padovan, seja bem-vindo. Obrigado. Bom te ter aqui. E, cara, comece aí se apresentando, falando um pouco de você, né, da sua experiência, compartilhar aí com a nossa audiência. Sou o Vitor Padovan, estou há mais de 20 anos no mercado, velhinho já, né? A gente Fala a verdade, costuma, fala a a verdade. gente Pode costuma, subir, pode subir. a gente costuma, 20 a gente com anos? mais de 20 anos no mercado. Comecei muito cedo na área de tecnologia e é o que eu falo, né? Quem está na área de... Hoje a gente fala, né? Hoje eu às vezes até brinco com meus amigos, eu falo assim, é segurança da informação, é cybersecurity, é cybercrimes, é riscos, é conscientização, Tem vários, né? né? É É. tudo, né? Mas tudo engloba a mesma coisa, segurança. Então a gente está falando de segurança, né? Legal. E o que que você tem feito recentemente? No que você tem atuado? Recentemente eu tenho atuado muito em... Acabei de formar uma turma, uma mentoria Ah, que legal. do IAM Experts, junto com o Alfredo, Show de bola. vinculado ao IAM Tech Day, foi uma ideia que ele teve, e eu vinha de um tempo ali que eu tive que ficar um tempo parado, e aí fiquei um tempo parado, o Alfredo falou, cara, quer formar uma turma? Falei, quero. Aí ele colocou lá uma mensagem no IAM Tech Day de 2025, para as pessoas que queriam se formar e, por uma surpresa muito boa, nossa, a hora que eu olhei a planilha, tinham mais de 60 pessoas. Aí ele falou, cara, faz aí Uma triagem, uma uma seleção. triagem, uma seleção aí para ver. E aí a gente fez uma seleção. Eu falei assim, pô, vou pegar um pessoal que conhece, pessoal júnior, pessoal sênior, pessoal de nível gerencial, Que bacana. montar uma turma e falar assim, vamos montar pessoas experts em segurança de identidade digital. E nós Aham. ficamos um ano juntos e formamos a primeira Que turma bacana. agora. E eu imagino que tem aí uma demografia bem ampla, né? Deve ter gente jovem, gente mais experiente, de repente gente que pivotou de outras áreas. Esse é mais ou menos o perfil que tem? Foi um perfil desde estagiários, Que legal. pessoas de outros estados Que que bacana. estavam online, pessoas com uma bagagem grande, inclusive algumas que já tinham sido meus colaboradores, trabalhado comigo, Olha que então já bacana. conheciam o Vitor Padovan do mercado, e aí foi muito legal, porque você transformar uma turma e ver a turma crescendo, e você chegar ali no final, ver algumas meninas chorando e falando assim, pô, Padovan, eu entrei aqui, eu era uma pleno, hoje eu sou uma coordenadora de uma equipe. Que bacana, hein? Que bacana. Hoje eu era uma júnior, hoje eu sou uma sênior e eu devo ao IAM Experts. Foi top. Que bacana. E, bom, eu gosto muito dessa área e, assim, se você puder, e aí eu acho que tem muita gente que quer, vamos dizer assim, ingressar nesse mundo de cyber, de segurança e tudo mais. E eu te pediria aí, então, até para, né, eu imagino, já que está envolvido tu e o Alfredo, imagino que deve ser de altíssima qualidade. E existem muitas disciplinas, né? Quando você fala de IAM, você tem uma porção de coisa ali dentro. Você vai desde PAN, você tem a questão ali de CIEM, você tem um monte de termos super interessantes. Me Tem. fala aí, basicamente, o que que vocês cobrem, assim, dentro desse espectro de mentoria de vocês? Eu sempre. Como a gente estava conversando antes aqui, primeiro projeto de IAM no Brasil implementado, eu participei. Isso para mim é uma honra muito grande. Legal, legal. Porque é aquele negócio, né? Era grupo Redcar, Mastercard, na Orbital. Maior processadora de cartões de crédito do mundo, você fazer uma implementação de segurança de identidade digital. Não vai me dizer que esse projeto fica aqui com Achantino Chantiboa.
Com o Gustavo? Gustavo. Gustavo, Adelino, Eduardo, Legal, legal. Fernando, Salituro, pô, uma série de profissionais fantásticos, pessoas muito diferenciadas. E aí, naquele tempo, imagina que você. Isso a gente não. Em que ano mais ou menos? Só pra gente quebrar aqueles 20 anos lá que você falou. 2006. 2006? Ai! Ele não quer falar, o cara não quer falar, ele quer ficar nos 20. Ai, Eu ai, vou ai, ver ai, até. ai. Ele vai. O objetivo do episódio é fazer tu Foi, cair. cara. Ele vai revelar que é o dobro, E entendeu? eu e o Gustavo, a gente conversando ali, e o Gustavo chegou, pô, a gente se encontrou algumas semanas atrás, o Gustavo, você lembra de mim? Aí eu olhei e falei, não, né? Ah, vou lembrar do Gustavo? Falei, Pô, não. 30, 40 anos É. atrás. Né? Aí ele falou, pô, nós fizemos o primeiro projeto lá Legal. dentro e tal. E aí o que você fala, né? O que você falou é muito importante. O que a gente vê hoje, as empresas? As empresas hoje, elas se preocupam muito com o produto. Uhum. Então hoje você vê o cara falando de produto, né? O cara fala assim: "Ah, então eu vou comprar o Ana Identity, eu vou comprar um SailPoint, eu vou comprar um CyberArk, eu vou comprar um Segura, eu vou comprar um A, B, C, D e E". Aí eu falo assim: "Caramba, né?". Aí eu fico me olhando na posição de executivo, né? Na posição do cara Do tomador de do decisão. tomador de decisão. Aí eu falo, pô, como é que eu vou pegar o SailPoint e vou vender hoje o SailPoint para o executivo para ele aprovar o SailPoint? E aí o que eu falo para muitas pessoas, o que eu falei muito na mentoria, eu falei assim, o que falta na maioria das empresas e na maioria dos profissionais é conhecer a matéria. Disciplina, no caso. Uhum. Você tem que conhecer. E você tem que conhecer a sua empresa. Se você não fizer um mapeamento da sua empresa, um assessment bem feito antes de você comprar qualquer tipo de produto, você com certeza você vai dar um tiro na água. E você vai ter um grande problema. Porque imagina você comprar uma ferramenta cara, vamos supor que você consiga aprovação para um SailPoint. Então, uma ferramenta, todos nós sabemos que tem o seu valor ali, não é? Hoje as ferramentas de Tudo de cybersecurity, cyber tem um investimento, requer um o investimento considerável. investimento é considerável, é Uhum. pesado. Aí você conseguiu. E aí você vai implementar e aí você começa a levantar Vamos patinar. você só não patina como você começa a olhar e começa um monte de gente falar, não, aqui não pode mexer, aqui de jeito nenhum, aqui não dá, aqui não vai funcionar, aqui não pode, aqui não implementa, aqui não dá para fazer isso. Aí começa a bater o desespero, né? Especialmente em empresas grandes, né? Tem uma grande operadora que eu não vou citar nomes, mas que é o resultado de um conglomerado de aquisição de várias empresas. E cada empresa tem sua solução. Então não adianta, às vezes, você ter ali a compra de uma solução feita por uma área X, que você não consegue fazer algo pervasivo, algo que você vá entrar exatamente por esse silo, né, de soluções que tem ali legado. E aí, de acordo com a tua experiência, Padovan, como é que é possível quebrar para o gestor ou para o profissional que está ali nesse cenário hoje? Dada a sua experiência, o que você faz para quebrar essa resistência de silos, derrubar os muros e conseguir aí tornar a adoção mais pervasiva nas organizações? Sua pergunta é muito inteligente e muito boa e vai ajudar muitas pessoas. Conhecer o negócio da sua empresa e saber quais são os riscos e como você vai melhorar a parte operacional e de grana da sua empresa, de ganhos da sua empresa através da área de segurança. Então, o primeiro indicador que você vê é retorno. Ou seja, como que. E aí é bem interessante. Eu fiz um episódio no antigo podcast com o Daniel, que está na Shield agora, que era da Araújo antes. E ele até comentou muito sobre isso, que segurança, a cibersegurança assumiu um papel estratégico para o negócio, né? Então, o Conduta estava aqui, né, no primeiro episódio, falou também disso, ou seja, como que segurança se tornou, não é mais uma
área dentro de TI, e sim uma área tão estratégica que talvez até ganhe, né, uma visão como existe marketing financeiro, TI e segurança. Então, assim, como é que você vê essa adoção para que realmente transforme o negócio, para que dê resultado, para que eu acho muito legal, por exemplo, aqui eu gosto muito da Ping, um discurso, uma vez estive num evento da Ping, eu vi o fundador, o André, comentando sobre isso, que identidade na verdade, não é só autenticação, é toda a questão de experiência do usuário, não é só autenticar o usuário. Que experiência a identidade vai fornecer para o usuário? Como é que você vê isso aí dentro da adoção no mercado hoje em dia? Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo do Orbital lá atrás. No Orbital lá atrás, nós conseguimos algo que se eu falar hoje para você que você logava no seu notebook, usuário e senha, automaticamente via single sign-on, já estava somente os ícones que você precisava trabalhar, e quando você clicava em determinado aplicação, somente as funcionalidades relativas à função que você desempenhava naquela determinada equipe, você acredita? Só por curiosidade, vocês usavam Novell nessa época? Exatamente. E o cara vem dizer que é 20 anos que ele tem de mercado. Não disse que eu ia. Não Novel, disse, gente. cara, Não Novel. disse que eu ia fazer ele escorregar. Tá bom, Novel, cara, tudo bom. Novel, Tinha Novel. Netra, né? Tinha Netware, NetBeauty. iChain, Não, tudo bem, tudo bem. NBS, aí Era vai. só pra ele cair nos 20 anos, pessoal. Tudo E bem, aí, tudo bem. pô, e aí depois eu fui para um banco, pro Banco IB, né? Gosto de até dar esse exemplo. O que era o Banco IB? O Banco IB era o braço financeiro da CIA. Conheço. Eu atendi na minha época de Red Hat, Banco IB. Olha lá, Era lá, era em Alphaville, né? Alphaville, Alameda Foi, Rio Negro. foi eu e o Zé Alves, né? Na época da Red Hat, a gente foi bastante lá. Muito, muito. Top. Por quê? O que aconteceu lá? O Vitor Padovan quis pegar e implementar o sistema de identidade e acessos conforme a minha área falava que tinha que ser. Não, Padovan, porque tem que ser assim, assim, assado, e a gente pegou e implementou, conseguimos implementar. Só que a área de negócio, cara, só reclamava. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui não funciona, isso aqui não dá, isso aqui trava. Exatamente, mas a área de negócio reclamava porque, vamos dizer assim, as travas começaram a ser dificuldade para gerar negócio. Essa era a reclamação? Qual que era a trava? Nós não nos preocupávamos em primeiro conhecer o negócio. E aí o que eu tive que fazer? Dar 3 passinhos para trás e para dentro de uma loja IB e falar assim, legal. Qual é a loja IB que está com o pior resultado hoje? A loja IB lá de São Vicente, eu vou lá. Fui lá pessoalmente conversar com o gerente. Sentei com o cara, falei, cara, se eu tivesse que montar algo aqui de acessos que ia melhorar a sua vida aqui para atender o cliente e para melhorar a vida dos seus colaboradores. Cara, a gente sentou, eu voltei para casa, montei aquilo, aprovamos, implementamos. A loja saiu de último lugar para top 10. Caramba. O que aconteceu? Todo mundo queria migrar para o SGI, chamava SGI, Sistema de Gestão de Identidade. Todo mundo queria migrar para o SGI. Por quê? Porque estavam com as funcionalidades de acordo com que a pessoa atuava. E aí o que era legal? A gente começou a ter um negócio ali de correr contra o tempo, porque nós implementamos nas lojas IB, depois nós implementamos nas lojas CIA, e loja CIA era igual roupa, P, M, G e GG. E isso com a anuência da França, o Brasil conseguiu fazer essa independência, fazer aqui no Brasil. Caramba. Foi embora. Isso não é fácil não, Foi embora. E aí aquele negócio, um boom dentro da empresa, de operacionalidade, melhor operacional nas lojas, nos call centers, porque nós fomos para dentro dos call centers também. Pô, cobrança, atendimento. Pô, se eu tô aqui com hoje eu vou lançar um produto novo do IB, obviamente, você pega toda a sua operação e coloca a sua operação ali para trabalhar. Toda aquela sua operação precisa ter os acessos corretos.
E ninguém imagina, né, que quando você pensa num call center, só te vem à cabeça o Avaya, só te vem o headset. Ninguém imagina que tudo começa na identidade. Percebe que o negócio que o André falou é verdade, ou seja, você mudou a experiência do usuário. Não Exato. foi não foi segurança sendo vista como um bloqueador, e sim como um maximizador de resultado, diria isso. Exato. E isso permeou toda a minha vida profissional depois daquilo. Por quê? Pô, do IB, fui pro Bradesco, do Bradesco, fui para Links, da Links, fui pro Safra, do Safra fui para Vivo. Pô, na Vivo conheci grandes profissionais. Você sabe o que é você conversar sobre negócios com Alex Salgado, com Pô, que Christian bacana. Gebara, e o Christian Gebara chegar para você e falar assim: Padovan, você é o dono da identidade, da minha identidade. Você é o dono da identidade aqui dentro da Vivo. Só que para isso eu tive que conhecer a Vivo. Mas quem são essas pessoas? Só para falar ali para nossa audiência, só para eles terem. Vitor Gerbara. Christian Christian Gerbara, Gebara, perdão. presidente da Vivo. Legal. Alex Salgado, vice-presidente da Vivo. Quando- Responsável pelas áreas de B2B e B2C, negócio. E aí, por que você acha que, pô, o Vitor Eu ia Padovan. falar, o que, que o cara de segurança estava fazendo com o presidente, vice-presidente da Vivo, falando de negócio? Como assim? E aí que tá. Eu tive um grande mestre, um grande amigo, um brother, o Bruno de Moraes, ele era o CISO. Hum, Antes dele foi o Hilton Dutini. E os caras criaram uma cadeira executiva para a identidade. Então eu era o executivo de segurança de identidade digital na Vivo. da Vivo. Legal. Então, tudo relativo à identidade e responsabilidade do Padovan. Tudo, 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 tudo. Desde bloqueou a senha do Christian até uma operação não está funcionando porque está sem acesso, o onboarding está lento, não está legal, precisa melhorar a experiência do onboarding de novos colaboradores, tudo, 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 tudo era com o Padovan. E também me relacionar com as minhas áreas pares, Blue Team, Red Team, governança, SOC, riscos, prevenção a fraudes, tudo. Você já começou a entrar em negócio. Risco, fraude, prevenção, fraude. Aí, então, você equalizou segurança nesse mesmo nível aí. E aí o que eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, eu estou precisando criar uma nova estrutura dentro de segurança de identidade digital. Aí o que eu criei? Criei uma área de arquitetura de segurança de identidade digital, onde o pessoal cuidava especificamente de olhar para os produtos e cair para dentro da arquitetura mesmo, para ver o que dava para plugar com o que nós tínhamos, com o que nós não tínhamos e com o que nós estávamos comprando, baseado nas ferramentas que nós já estávamos implementando. E nós implementamos maior case de PAN da América Latina. Quantos funcionários, quantas identidades envolvidas nesse case, você lembra? Mais de 300 mil identidades. Caramba. Tá? Identidades humanas e não humanas. Caramba. Então máquina estava no meio, então. Máquina, mais de 50 mil. Caramba. Que bacana. Mais de 50 mil. E o grande negócio era a minha grande... Chegaram um dia para mim e falaram assim, blinda o nosso data center. Tá bom, vamos blindar. Vamos usar o cofre de senhas, vamos usar o guard-core, vamos blindar o nosso data center. E a gente realmente blindou o data center da Vivo. Por quê? Porque a Vivo, alguns anos atrás, havia sofrido com um ataque ransomware. E aí veio o grande negócio, né? Quanto custa um dia da Vivo parada? Quanto custa 10 minutos da Vivo parada? Quanto custa? E aí vai a minha pergunta para você, executivo de todas as áreas. Você sabe quanto custa 1 minuto, 10 minutos, um dia da sua empresa parada? Por isso que você precisa ter uma área de segurança, cybersecurity, cyber identity, cybercrimes, prevenção a fraudes, conectada a você, e você precisa dar muita ênfase para isso. Muita ênfase para isso. Porque caso contrário, o seu cliente vai te perguntar isso.
Eu já tive casos de ataque ransomware, Eu ia de falar, ser fala de atacado. alguns cases aí interessantes que você vem trabalhando ou trabalhou com a questão de ransomware. Explica o que é ransomware, né, para uma audiência nova, né, que está Pessoal, para vocês escutando terem a ideia, o gente. que é ransomware? Ransomware é um ataque inesperado que ele para completamente a sua operação, vindas de pessoas do mal, de bandidos, né? Então, é a mesma coisa que um cara te pegar, enfiar o revólver na sua cabeça e falar assim: passa a senha do seu celular, passa os seus dados, começa a me fazer piques. É a mesma coisa. Só que Isso é o eles nível da fazem isso com empresa. a empresa. E aí, com a empresa, o que, que eles fazem? Eles começam a parar a sua empresa. A operação da sua empresa começa a ser paralisada. E aí, aonde eles querem chegar, principalmente, para os seus clientes. Por quê? Parou o seu cliente, ele vai te causar um prejuízo inestimável, né? Que a gente fala assim, que é o prejuízo de imagem. E que a gente, querendo ou não, volta lá que você falou no início, né, na grana, né? Então, ou seja, então você tem segurança impactando dinheiro no final do dia, né? E aí o cara fala. E aí vem sempre aquele negócio. Sempre que você for responder a um ataque ransomware, a hora que você entra ali, que você monta a sala de guerra, que você coloca todo aquele pessoal que é desesperador no primeiro momento. E ali você precisa ser Calmo. calmo, Inteligência emocional em dia. inteligência emocional em dia, frio e colocar as pessoas corretas. Senão, quer entrar todo mundo, quer entrar o presidente. Padovan, em quantos minutos volta? Que vazou? Os nossos clientes foram afetados? Começa a perguntar tudo. E ali, no primeiro momento, não dá para você responder tudo de maneira alguma, não tem como. E aí você precisa saber se posicionar, precisa ter uma equipe preparada para isso. E para você ter uma equipe preparada para isso, essa equipe ela precisa ser treinada. E aí eu te pergunto, assim, hoje deve ter esse mapeamento, né? O que que causa? O que que é mais frequente que pode causar? Eu sei que tem muito fator humano envolvido, né? E aí você até comentou aí sobre PAN, sobre cofre de senha e tudo mais, que eu imagino que deve ajudar a prevenir isso, mas qual que são as maiores causas de ransomware? Ou como que as empresas hoje se protegem para esse tipo de cenário não serem aí cooptadas e sequestradas, né, digitalmente por esses, né, criminosos aí? Hoje as empresas ainda falam de algumas questões que, para mim, elas são coisas do passado, né? O pessoal fala assim: pô, a gente precisa ter uma matriz SOD, a gente precisa garantir que a gente tenha o segundo fator de autenticação. Tá, mas e aí? Aí eu pergunto para você: você faz gestão dos seus terceiros? Como que é a gestão dos seus terceiros? Como é que está o contrato? Como é que isso está amarrado? Os seus terceiros, eles não podem estar com acessos excessivos? O ataque não pode vir através dos seus terceiros? E aí eu te falo, E pior, né? E quando o 90... cara esquece de bloquear um terceiro, que ele vai embora e a identidade dele fica ativa O ainda? problema não é nem esquecer, o problema é que o cara nunca bloqueia. Por quê? Porque fica fácil para uma empresa terceira, quando ela começa a perceber que para ela pedir um novo acesso demora 2, 3, 5, 10 dias, Ela reusa. ela passa a não te avisar quando sai alguém. E que, aí que você precisa doido. ter um processo muito bem definido e até ferramentas de mercado para te ajudar para você bloquear o terceiro. Porque o terceiro é da onde vem muitos ataques. Terceiros, insiders, né? Pô, o cara tá lá dentro, o cara conhece tudo dentro da sua empresa. Então ele vai dar as informações privilegiadas para o atacante. E o atacante ele vai saber como te pegar. E é impressionante como você vê o ataque, né? Quem já participou, como eu participei, é impressionante você ver como um atacante está trabalhando. Pô, Padovan, perdemos nossa storage. Perdemos nossa storage? Mas isso é tudo vamos dizer assim, é lógico, né? O cara, ele não tem acesso, ele perdeu acesso. Ué. Pessoal ali, na hora do pega pra capar. Aí eu falei, peraí, no ano que nós estamos perder uma storage, tem como alguém lá no data center olhar? Tem, o cara tá de frente pro storage, tá tudo ligado, tá tudo bonitinho. Falei, então a gente não perdeu storage. Entra no vCenter.
Pô, entra no vCenter, você começa a ver as máquinas sendo criptografadas. Pô, cara, a gente está sendo atacado. A gente está Caramba, sofrendo um ataque ransomware. isso deve ser bem desesperador pro equipe enfrentando E isso aí. aí você, né, você começa a falar assim, cara, você já começa a pensar, como tá meu backup? E você vê o cara tentando ir na máquina de backup, pegar a console da máquina de backup, para quê? O cara quer entrar ali e também quer criptografar tudo. E aí, aquele negócio que eu falei do treino, o treino é tudo. Mas isso começa. Eu sempre, quando vejo essas notícias, eu penso: o quão que isso começa externo versus quanto começa interno. Vocês têm uma métrica para mitigar isso aí, para exatamente prevenir, trazer, antes de produto, disciplinas que previnam isso? Porque não tem que ter. Assim como um acidente aéreo, isso tem que ter, né, Tem, causas raízes, né, para isso aí. a gente fala muito de conscientização de colaboradores, planejamento contra phishing. Você tem que continuar fazendo isso. Mas você tem que principalmente conscientizar o board da empresa. O board da empresa ele precisa estar conscientizado. Ele precisa estar comprado de que segurança de identidade digital é algo mais crítico que ele tem dentro da operação dele. Porque se algum cara pegar um acesso privilegiado, ele vai acabar com a empresa dele. Isso precisa, você precisa encontrar a maneira correta e o momento correto de colocar isso na cabeça dos executivos. E não só dos executivos, do conselho também da sua empresa. Uhum. Porque a hora que acontece o ataque, depois do ataque, que o negócio normaliza, aí o cara fala, pô, como é que você foi atacado? Pô, era por causa de um usuário terceiro que não estava bloqueado. Não é tão simples assim. Mas isso, Padovan, isso parece ser tão óbvio do ponto de vista, né, simplório. Eu consigo conversar isso com qualquer pessoa até fora da área. Por que os boards, por que os executivos tomadores de decisão ainda não têm essa visão? O que você acredita que falta no mercado para tornar essas práticas mais, vamos dizer assim, regras que não adiam nem ter que serem impostas, tem que serem seguidas ao pé da letra? Eles precisam acreditar de que a coisa é real. Você Mas com esse tanto de só. caso que tem, é quase diário. Aquele negócio, cara, a gente. Vou usar um exemplo que a gente está vendo aí acontecer. Pô, você pega seu celular, você tá no carro, você fica lá assim, né? Pô, quantos casos você tá vendo do cara vem, estoura o vidro do carro e leva Agora vimos um Uber aqui na Paulista com uma rede, que parece aquela rede que a gente coloca em apartamento para criança, né, bicho não pular, na janela do carro, cara. Que doido. E aí aquele negócio, cara, os caras não acreditam que pode acontecer com você. E aí quando acontece e você escuta, por exemplo, algo ficou marcante para mim. O vice-presidente chegou e falou assim, cara, o dono de uma distribuidora de leite ligou para mim e falou que tá com toda a frota dele parada, sem poder distribuir leite. E que se eu sabia quanto custava cada litro de leite que estava coalhando, azedando, estragando. Caramba. E aí você fala assim, pô, olha a pergunta que o cliente fez pro dono da empresa. Um cliente fez pro dono da empresa. Imagina todos os clientes perguntando isso. E aí eu te pergunto, né? As empresas hoje sabem quanto custa cada minuto do operacional dela parado e quantos minutos pode custar isso na maneira de reputação quando seus clientes começam a ficar parados? E começa todo mundo a te ligar. Eu acredito que você tem que criar uma outra matriz, não só a SOD, você tem que criar uma matriz de grana. Porque o que a gente está falando aqui lá no início é recorrente, que é o impacto financeiro, seja para o bem, seja para o mal. E o que você está falando, cara, parece uma guerra. E aí a gente tem, né, o famoso Cyber War Game, né? E o Porque que está acontecendo? Fala uns cases disso não aí. adianta você falar mais de quais são as minhas funcionalidades críticas e falar para o seu executivo assim, olha, as nossas funcionalidades críticas elas estão aqui mapeadas e a gente fez um trabalho aqui que a gente segregou elas e
Ah, resolveu? Não, não resolveu. A gente está muito além disso. A gente já está na era. A gente não fala bastante de Zero Trust. Uhum. Zero Trust é produto ou Zero Trust é conceito? Tem gente que vende Zero Trust ainda como produto. Eu acredito que você tem ali questão de Zero Trust é assim, você tem eu trabalhei com uma empresa da França que eles falavam modelo positivo de segurança. Em vez de você proibir várias coisas, você autorizava só o que podia. Exatamente. E eu vejo que isso falta bastante nas organizações de hoje em Exatamente. dia. Aonde você está, quem é você, esse computador é realmente seu, você pode realmente utilizar, você está autenticando de um lugar realmente seguro, de um lugar que realmente você sempre loga, você realmente está utilizando as aplicações que você precisa para desenvolver a sua atividade. Vamos supor, um DBA, ele está realmente acessando aquele banco de dados da Gemood que ele abriu? Ele está realmente só realizando as atividades que ele falou que ele ia realizar? Você está monitorando isso? Você pode cobrar ele depois disso? Ou você pode tirar os acessos dele imediatamente porque ele não está realizando aquilo? Então, para você ver. E aí, quando a gente fala, você falou de Cyber War Games, né? Cyber War Games é muito interessante porque você treina as suas equipes internas de uma maneira real. Então, você vai chegar para o presidente da sua empresa, você vai chegar para todos os executivos e vai fazer. Nós iremos fazer um exercício cibernético dentro da empresa. Tipo aquela simulação de incêndio no prédio que a gente tem que descer. Mesma coisa. Tem que Mesma descer coisa. 32 andares. Coitado dos caras lá em Dubai, 75 E andares. aí você vai pegar, você vai trocar a senha do presidente. Se o seu Red Team conseguir entrar e trocar a senha do presidente, sinto muito, trocou. E tem que ser trocado. Se conseguiu, legal que conseguiu. Pô, se entrou naquele sistema que tem um servidor embaixo da mesa e acabou com tudo e parou uma operação, legal que conseguiu. Se parou os totens de uma loja, ótimo que conseguiu. Você só consegue olhar as suas vulnerabilidades e transformar as suas fraquezas em fortalezas a partir do momento que você usa a sua equipe para ela ser treinada. Hoje em dia a gente vê muita equipe ficar ali perdendo tempo, monitorando no SOC. Eu ia perguntar, como isso pode ser contínuo? IA, por exemplo, pode ajudar nesse sentido? Pode Como? e já ajuda bastante, tá? Conhecendo o ambiente. Para você ter uma ideia, uma equipe de Red Team é engraçado. Ela é igual, parece a SWAT, né? Uhum. O cara não vai entrar lá no prédio durante o dia, do lado do time, porque tem ainda aquele negócio, sabe? Time de Blue Team com o time de Red Team ainda tem aquele negócio, aquela rixinha. Existe e ela é saudável. Uhum. Tem que existir. Tem que existir. Porque o cara de defesa, e olha o cara do ataque, ele fala assim: meu, os caras vão aprontar. Pô, cara, vocês não vão aprontar sem falar nada com a gente, pelo amor de Deus, Não pode tem parar. futebol com esses times, né? Se tiver Cara, time não, com esses dois times aí, amigo, não tem. É o que eu falo, é rasteira, é porrada, é igual o negócio agora do Neymar com o filho do Robinho. Pô, os caras, um deu uma cotovelada no outro, um entrou no outro, o outro xingou. Ai, a mídia toda, não, por quê? O que que aconteceu? Não sei o quê. É normal do jogo. Uhum. Então, se eu entrar lá e pegar, entrar no seu sistema e conseguir deixar ele não operacional por determinado tempo, se o seu Red Team conseguir fazer isso, é do jogo, cara. Se o seu Red Team pegar lá e começar a chegar e falar assim, meu amigo, dá uma olhada, olha o que a gente tem de brecha aqui, ó. Pô, o Blue Team tem que olhar aquilo lá e tem que falar assim, obrigado. Mas você tem que colocar os caras pra jogar truco de vez em quando. Vamos jogar. E é. Então, E é. tem que ser, porque. Essa conscientização, como é que você aplica E essa esse jogo, conscientização? você começa assim. Esse jogo você começa, para você ter uma ideia, até na entrada. Então para você fazer um Cyber War Games, você tem que colocar
até personagens. O cara tentar entrar na empresa, o cara conseguiu entrar na empresa? Conseguiu. Pra você ter ideia, o último que eu participei, nós tínhamos 2 caras que entraram na empresa, estavam dentro da sala de guerra, onde nós Peraí, estávamos fisicamente, e o aonde crachá? nós estávamos combatendo o ataque. E eu fui o cara que cheguei e falei assim, falei, que é esses... Peraí, cheguei pros caras de segurança física que estavam lá fora, falei, quem que é aqueles 2 caras ali? Por favor, pra mim, tira aqueles caras dali. E aí, meu irmão, seu crachá. Não, esqueceu aonde? Como você esqueceu? Como é que você entrou aqui e tal? E aí, você tá entendendo a loucura que chega o negócio? Aí você fala assim, pô, como que isso aconteceu? Então eu tenho um problema, desde o problema físico, do cara fisicamente entrar e estar dentro da sua empresa, e aí a gente fala dos insiders, Uhum. a gente fala dos terceiros, e a gente pós-pandemia ainda não aprendeu tudo que a pandemia nos ensinou. E os remotos? Tá aí. Quantos call centers as facções criminosas criaram e utilizam no dia a dia para tentar aplicar um golpe em você, na minha pessoa, nos nossos familiares, usando IA? Hoje o que os caras mais querem é conseguir fazer uma ligação de vídeo com a sua filha lá, te pedindo socorro que tá sendo sequestrada. E aí? Você vai ter... Você vai apostar? Você de cyber vai ter aquele, né, o... Cara, não é minha filha. Não é minha filha. Isso aqui é um ataque. E aí? Vai mesmo? Com a voz, com o rosto dela. Então, você vê, a IA, ela chegou. O atacante está sabendo usar a IA muito mais rápido do que nós estamos sabendo usar para defesa. Pra proteger. E sempre é assim, né? Você já percebeu? Sempre. E ainda mais no Brasil, onde a criatividade do nosso povo, às vezes, quando é pro mal, é muito mais avançada. Então tem que criar recursos bem interessantes. Mas essa parte aí do Cyber War Games é algo bem interessante. Com qual frequência isso acontece nas grandes empresas? Trimestralmente. Mas sem data, porque, por exemplo, exercício de incêndio lá, ninguém. Quando Se avisarem que vai ter. Amanhã eu não vou no escritório, por exemplo. Quando você envolve executivos trimestralmente, quando você não vai envolver executivos, eu costumo dizer que, cara, esse negócio de Cyber War Games tem que se tornar meio que algo diário ali, diário, o negócio pega pra capar, entendeu? Seu time de ataque contra o seu time de defesa, eles têm que entender que eles têm que defender a empresa. Que o bem maior é a empresa, é o dado da empresa, é a empresa estar operacional da melhor maneira possível, sem riscos. Sem riscos e aquele negócio, né? Sem ter fraude. A gente pegou... Eu tive um case de fraude de troca de chip. Como assim? Explica melhor. Imagina você tá com o seu celular e, de repente, do nada, seu WhatsApp, seu celular parou de funcionar. E ele tá funcionando no meu celular. Eu tô aqui funcionando. Troca de chip. Os caras conseguiam fazer isso. Caramba. E a Anatel começou a cobrar as operadoras a respeito disso. Porque estava acontecendo... Não era... Mas o eSIM ou tanto faz? O eSIM, o físico... Tanto faz. Parava e o cara achava... Pô, tô com problema, tô sem sinal. Não. Você estava sendo atacado. Interessante. Você falou o dia desse, minha mãe tem 68 anos, ela mente a idade igual tu mente também, a parte do tempo de mercado. Ela disse que é 68. Eu acho que eu tenho um intervalo para ela. Mas o dia desse ela quase que eu não golpe, porque o cara pegou minha foto, tudo bonitinho. O cara, só que ela, graças a Deus, ela foi. A minha mãe trabalha na Polícia Civil, né? Ela tem um primeiro nome, né? É João Edgar. Então, assim, ela falou: oi, mãe, aqui é o João. Ela, na hora, ela já capturou. Pô, nem eu que sou mãe dele chama de João. Então, não é ele, né? Tipo, essa questão de engenharia social
você falou ali, de questões internas e tudo. Nesses Cyber War Games, não tem o cenário onde, de repente, antes de revelar um potencial falha, tem alguém ali de dentro que já revela, olha, encontramos isso aqui, e passar, de repente, uma informação privilegiada para... Ou não, vamos acobertar isso. Você falou de fraude, né? Tem. É esse que é o negócio. É esse que é o negócio. E você tem que falar isso. É aí que você ganha o executivo. Você fala, cara, nosso Red Team descobriu algo. Olha onde ele chegou e olha o que poderia causar. E nós vamos revelar isso aqui no Cyber War Games para o nosso Blue Team ficar esperto, tal, e para as áreas de negócio poderem revelar tal correção. Você compra o executivo dessa forma. O executivo ele gosta disso. Porque ele começa a fazer parte do jogo, ele tem que fazer parte do jogo, cara. Não é só pensar em vender, só pensar em quanto minha empresa está produzindo. Quanto que vendeu hoje? Quanto os porcentos, como é que tá na bolsa? Não é só isso não, cara. É porque o estrago, como você falou, o estrago de imagem, muitas vezes, às vezes não volta atrás. Às vezes, né, tem bancos aí que passaram por cenários, por eventos de falha de segurança, que eu tenho certeza que perderam correntistas que nunca mais vão voltar e que gerou uma... quanto isso nem intangível é, né? Então, assim, é um negócio bem, bem problemático. Eu aproveito, como a gente está falando nessa parte aí, Padovan, eu gosto muito, como eu te falei, dessas disciplinas, né? E aí você falou ó, lá na mentoria, quais são as disciplinas que vocês focam, por exemplo, aí você falou bastante da parte de PAN, na parte de cofre, mas você tem a questão do, né, soluções ou disciplinas como a parte de CIEM, de SOAR, que vocês hoje, IAM, Quando você IDM? começa a falar de IAM, você fala, o que é IAM, né? Garantir que as pessoas corretas possuam os acessos corretos para desempenhar suas funções dentro do tempo correto. Uhum. Sempre foi essa frase, desde 2000 e bola. Desde E aí o que 1997. você vem, né? Você vem com solução de IAM, você vem com solução de PAN, e aí E ter você acesso privilegiado. vem com toda essa parte que eu falei de processos. Você fala de, vou falar de matriz SOD, vou falar de permissionamento por função, falar de ABAC, PBAC, que é o que está pegando hoje em dia. E quando você fala de ABAC e de PBAC, para as áreas de acessos, muitas delas não sabem nem o que é. Não sabem nem por onde começar e como vender isso dentro da empresa. Porque a pessoa ainda está com aquele problema ainda de quantos usuários na sua empresa existem hoje que estão dormentes e podem ser utilizados a qualquer momento por um atacante. Quantos usuários você tem que não loga há mais de 30 dias na sua empresa? Hoje em dia, em cloud, e se você não tiver um ambiente federado? Tudo solto. Ambiente em cloud aqui. Falta de governança. Total. Então, para você ver, é um conglomerado que eu falo, de que você tem que ir montando. É igual um cubo, né? É igual montar um cubo. Você desmonta todo aquele cubo, aí você fala, cara, agora eu preciso montar. Porque se eu não montar esse negócio, a empresa pode parar. Se a empresa parar, obviamente, a área de segurança vai ser responsabilizada por isso. Por quê? Porque o que eu vejo é que não é mais a área de segurança que ela é responsável por uma empresa parar ou não. Todo mundo é responsável. O dano é muito grande, né? Eu O dano vejo é que às muito vezes um grande. provedor de cloud cai, por alguns CDNs caem e o mundo vive. Tivemos ataques internos. Às vezes você cria um ataque interno. Um erro numa Gmude, às vezes ela pode causar um problema muito maior que um ataque ransom. Imagina você acordar de manhã com todas as telas azuis de todos os computadores da sua empresa por uma Gmude mal executada. Já passei por isso. Caramba.
E, Padovan, aproveitando, né, e assim, pegando o gancho, bom, essa mentoria de vocês, com certeza você comentou ali dos casos, as histórias, né, de sucesso ali que vocês tiveram. Como que tá a parte de empregabilidade nessa parte de identidade? Porque a gente falou aqui, nos minutos que a gente transcorreu aqui desse episódio, cara, muita coisa. Eu sei que caberia, assim, se a gente fosse enumerar isso, que daria para escrever 2, 3 livros. Então, como que tá essa questão, assim? Existem oportunidades, existem profissionais, o mercado ele atentou para a criticidade do papel que é uma pessoa de segurança? Eu Como que você vou vê falar isso? um tema aqui que a gente não combinou, que a gente não falou, mas eu vou falar de um tema que o Vitor Padovan passou e eu acho que é muito importante para que todas as pessoas do mundo corporativo fiquem alertas a isso. Vitor Padovan era um funcionário, uma pessoa que nunca na vida dele tinha sido demitido. E do nada eu fui demitido. E quando eu fui demitido, eu estava muito mal de saúde. Caramba. Muito mal. Fisicamente e também da minha parte cognitiva, da minha cabeça. Eu não estava bem. Eu estava muito mal. Tanto é que eu fui demitido numa terça-feira, numa sexta-feira eu estava internado no Einstein, estado grave, fui parar numa UTI e saí de lá com um atestado de 6 meses para me cuidar. Caramba, situação. E aí eu falei, eu imagino um cara que nunca ficou desempregado se deparar com aquilo. Aí eu falei assim, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí a minha esposa, minha família falou, não, você vai cuidar da sua saúde. A gente tem que cuidar da sua saúde. Saúde e família acho que é inegociável, não E aí tem. você fala assim, É. quantos profissionais hoje estão com problemas com a cabeça, sabe, sobrecarregada? A gente fala de burnout, né? Acho que a pandemia mais séria que existe hoje né, Burnout, cara. é. Você se estoura. Você não tá bem, você se estoura, isso vai pro seu físico. No meu caso, foi para uma diverticulite aguda. E aí descobri que tinha uma síndrome de Hashimoto. E aí fui tratar tudo isso. E aí depois, quando eu olho, o Vitor Padovan numa cama sem conseguir levantar, cara. O Vitor Padovan não levantava. Por que, que o Vitor Padovan não levantava? Vitor Padovan estava em depressão. Aí eu precisei cuidar da minha depressão. Um negócio que eu falava assim, minha esposa é psicóloga. Muito Thalita Padovan, assim, cara, trabalha com ideação suicida, umas coisas assim que a gente nem imagina e que ela nem me conta. Só que, às vezes, quando ela sai de um atendimento, eu vejo do jeito que ela sai e ela atende altos executivos. Eu falo assim: caramba, cara, que mundo é esse que a gente está vivendo hoje? E você pega ainda, soma fator econômico que a gente está passando, então realmente é. Então, a gente tem que cuidar da Uhum, cabeça das nossas equipes também. uhum. Você tem que saber olhar para chegar de manhã, né? E aí eu sou aquele defensor assim, para mim não importa se é remoto, se é híbrido, se é presencial. Cara, se você se abriu o remoto, você olhou ali para sua equipe, você vai identificar alguém que não está bem. E aí você tem que cuidar daquela pessoa. RH tem que saber cuidar daquela pessoa. Tem uma normativa, eu não vou lembrar agora o nome, que agora virou até meio que estão tentando impor. Graças a Deus, o Jamaica, a gente trabalhou numa empresa que a gente oferecia isso. Eu não vou dizer até que a gente obrigava, mas a gente meio que incentivava as pessoas a fazerem terapia. Exatamente para ajudar a não chegar nesse tipo de cenário. Porque E, você não. porque é caro, né? É caro. Você perder um profissional é muito caro. E você não sai. É. Você não sai. Uhum. Eu não levantava, cara. Aí chegou, me tratei e tal. Chegou em dezembro, janeiro, eu falei assim: vou procurar emprego. Padovan vai procurar Esse emprego. período durou 6 meses, Padovan? Não, eu fiquei. Eu fiquei quase. Vamos supor, fiquei quase um ano, cara.
Fiquei 7 meses tratando essa parte. Foi crítica. Eu fui parar em UTI. Sabe, aquele negócio que você nunca imagina que você vai passar na sua vida. Depois você começa a tratar uma depressão. Você acha que 1, 2 meses você vai tratar uma depressão. Você não trata, você não tira um cara de um processo de depressão, de um processo de burnout em 1, 2 meses. Você não tira, você não consegue. É um trabalho É um contínuo, né? trabalho contínuo, né? É uma terapia Uhum. mesmo. Uma terapia. É tão gostoso falar com um terapeuta, cara. E eu era totalmente contra esse negócio. Falava pra mim, pra que isso? Não, eu gosto. Isso é frescura, não sei o que. Eu Eu adoro. acho muito Hoje eu bacana. adoro, cara. Pô, o cara fala, Padovan, você tem que pegar a bicicleta, ir lá até a praia. Eu falo, é isso aí, eu tenho mesmo. E tem, cara. Uhum. O profissional tem, sabe? Tem que ajudar. E aí empregabilidade. Aí eu comecei em janeiro, negócio meio ali, fevereiro, esperei passar o carnaval, comecei a procurar. Falei, agora eu vou. Pá. Cara, você entra nessas ferramentas do LinkedIn que tem ali, cara, é Gup, é não sei o quê. Primeira pergunta, né? Pretensão salarial. Meu Deus do céu, pessoal de RH. Meu Deus do céu. Pretensão salarial. Se você colocou aquilo ali para aquilo ali ser um fator de corte, me desculpa, você pode estar perdendo um baita profissional. Porque hoje em dia as pessoas não estão procurando só salário. As pessoas estão procurando pacotes de benefícios bons, principalmente para quem é casado, para quem tem filhos, Uhum. e principalmente, né? Hoje as pessoas escolhem a empresa, não é a empresa que escolhe as Com pessoas. certeza. Mudou muito. É bilateral. O funcionário tem que contratar a empresa também. O negócio tem que bater, o negócio tem que dar match, Uhum. sabe? Aquele negócio de, né? Às vezes as pessoas falam assim, incompatibilidade cultural. Peraí, me desculpa. Incompatibilidade cultural em 2026? Cara, a gente tem que. O mundo mudou muito. A gente passou por uma pandemia. Muitas pessoas perderam vidas, perderam amigos, perderam familiares. Fomos obrigados do dia para a noite trabalhar remoto. Ficamos meses, semanas sem poder sair na rua, sem ir no supermercado. Será que ninguém aprendeu nada com isso? E aí você vê lá, pretensão salarial, pumba. E aí eu já fiz uns testes. Se eu ponho o salário que eu realmente quero, passa 2 semanas, vem lá. Muito obrigado por você ter participado do nosso processo. Não participei nada. O processo foi muito difícil, Aí mas se você põe um saláriozinho lá baixinho, aí já a pessoa te chama. Oi, eu queria conversar com você, tal, tal, tal. Daí eu falei, tudo bom. Qual que é a sua pretensão? É tal. Não, mas é que o nosso orçamento. Eu falei, mas conheça o profissional, Uhum. sabe? E assim, não dá para você querer hoje contratar um executivo na área de segurança que vá ficar responsável pela segurança de todo o seu ambiente por 20, 25, 30 mil reais. Você não vai conseguir. Desculpa. Né? E é engraçado, porque conectando o que a gente falou nesse episódio, você falou a questão de o impacto financeiro, seja para o bem ou para o mal, né, que segurança proporciona, e também porque e esses cuidados, né? Porque até a gente falou antes de saber toda essa história e realmente a gente não, isso aqui não foi combinado. Tratar e você ter ali a inteligência emocional de um cenário desse de crise, imagina você tá ali, imagina o estresse só desse cyber war game ou de um ataque real de ransomware, como que a companhia não fica? Risco porque o cara não quer perder o emprego dele, o cara não quer perder a credibilidade dele. Imagina o cara que trabalhou na equipe de segurança, né, que de uma empresa X, todo mundo sabe que sofreu um ransomware. Esse cara, ele tem ali meio que quase que uma estampa. Puta, esse cara aqui talvez não seja dos melhores caras. Deixou isso acontecer, né? A culpa é do cara. E aí eu vou te falar uma coisa. É no Cyber War Games que você identifica quais são os seus caras que são linha de frente para a hora que você precisar responder um ataque ransomware. É o cara que vai para a linha de frente. Sabe batalhão de choque? Não tem os caras que vão ali na frente batendo ali? Cara, você acha que aqueles caras foram escolhidos por quê? É igualzinho. Nem sempre os seus melhores caras
são os melhores caras para atacar para resolver um ataque ransom. Não é, não é. Eu desafio todos os profissionais executivos de cybersecurity, segurança de informação, cyber identity, cybercrimes, prevenção a fraudes. Façam esse teste que vocês vão ver que os caras que você acha ali, os seus especialistas, os seus seniors, muitas vezes um júnior, cara. É quem te salva? Pô, cara, eu tinha um cara, velho. Pô, vou ser obrigado a falar o nome dele. O Henrique e o Matheus. Henrique e Matheus, ó. Dá até. Ó! Dá pra ele. Cantor sertanejo. Dá pra fazer. É. E nós dois agora no CyberSec. Aí pronto, já pode. Aí, ó. Já pode ter a banda já, aí já tá tudo certo. Cara, meu amigo, os cara parecia Romário e Bebeto na Copa do Mundo. Pum, pum, gol, pum, pum, gol. Padovan. Olha E eu, isso, que a geração nova pô, não cara, vai, e não vai moleca, lembrar sabe? disso. Pô, dois moleque novo, dois moleque e numa tranquilidade, cara, sabe, de madrugada, o bicho pegando, a gente tendo que tirar a camisa cansado, velho, na madrugada. E, ô, mano, você tá acordado? Você tá bem? Pô, Padovan, vamos aí. Vamos aí. Henrique e Matheus. E Henrique Henrique e Matheus. Fala o sobrenome, só pra quem quiser achar eles no LinkedIn aí, então. Hã? O sobrenome deles, você lembra? Para os caras acharem no Henrique LinkedIn. Brade e Matheus Carvalho. Olha aí, que bacana. Um abraço aí pra vocês. Matheus Parabéns, e- Romário e Bebeto. Mateuzinho, os dois sabem, os dois são top. Legal. O que eu falo é assim, eu trabalhei durante toda a minha vida com profissionais fantásticos. Uhum. Eu entrei no IAM Tech Day um dia lá, eu bati o olho aquele dia, fiquei emocionado. Tinha mais de 15 meninas que trabalharam comigo na área de identidade e eu formei aquelas meninas. Elas começaram a gritar, papito, papito, e foram tirar foto e não sei o quê. E aí, pô, que orgulho, cara. Que orgulho você formar profissionais, você vê que você formou pessoas que te consideram, que gostam de você, que gostariam de voltar a trabalhar com você, né? É muito legal. Por isso que eu falo, pra você ver, né? A gente fala de segurança, a gente fala de ataque, a gente fala de negócio, a gente fala de risco, a gente fala de grana, a gente fala de prevenção a fraudes, a gente fala de cuidar das pessoas, de burnout, de empregabilidade. E aí eu falo pra você, pô, tá fácil, Padovan, arrumar emprego? Não tem, cara. Você não acha. Você não acha. As vagas executivas desapareceram. Cadê as vagas executivas? Eu acredito que aí minha percepção, minha observação com base no que tu falaste aí, tem muito a ver com. E isso não é, acho que não é só da segurança, acho que várias outras áreas sofrem com isso. Muitas empresas, o RH não evoluiu a ponto de ter essa compreensão do impacto, né, de um papel como esse pode trazer, como a gente falou, para o bem ou para o mal para as organizações. E é legal porque eu acho que nesse episódio aqui, com certeza, aí, Jamaica, esses cortes aqui vão ser bem bacanas para a gente, né, fazer ali e chamar a atenção dos tomadores de decisão, até o pessoal de RH, a rever, né, e assim, para segurança. Hoje em dia, por exemplo, quero contratar gente que tenha IA. E aí tem até um detalhe interessante, essas triagens, né? Porque quando você às vezes tem a sorte de. Eu leio muito sobre isso, sobre o pessoal que está no LinkedIn falando, pô, currículos super bons que não passam porque não colocou a keyword que o IA esperava. Estão falando né? isso, estão falando muito disso. Tem muita gente tendo que adequar 5, 6, 7 modelos de currículo para conseguir ser chamado para uma entrevista. Peraí, né? Mas assim, eu espero que assim, que esse cenário em algum momento vão ter que reavaliar e de repente, e como você falou, tem muita inovação que às vezes a gente vê que não trouxe benefício. Você acaba tendo, né, que voltar. Não ao analógico, não tanto assim, mas e tem o famoso human in the loop, que é muito famoso no IA. Não tem. Tem questões como você falou. De tudo que você falou aqui, no final das contas, uma identidade representa uma pessoa, o humano. Então, não dá para você tratar só como um ativo digital. No final das contas, né, tem ali uma
uma pessoa de carne e osso. Outro dia eu fiz uma pergunta para um amigo meu. Eu falei para ele assim: você já ouviu alguém falar mal de mim no mercado? E aí eu falei isso até pro meu terapeuta, né? Aí ele falou assim: Padovan, mas por que você se preocupa com isso? Eu falei: não, eu quis fazer uma pergunta dessa, né? Aí ele falou: Padovan, nunca ouvi ninguém falar nada, só coisas positivas. Eu falei: que bom. Eu falei: que legal. Eu falei: mas eu também tenho as minhas falhas, também tem, obviamente, durante a nossa trajetória profissional, a gente falha. Quem não falha não aprende. E É. é na falha, e é no erro, e é que você cresce. Não Uhum, tem com jeito. É certeza. na hora que o joelho rala no chão, aquela ferida, ela faz você crescer profissionalmente, né? E eu costumo falar isso, os times crescem dessa maneira, Exatamente. né? É, Nos sustos. não, e você falou, as pessoas muitas vezes têm esse medo de errar, e eu sempre falei para todo mundo que eu sempre trabalhei, errar não é o problema é não aprender com erro. Né? Eu acho que esse é o principal. Mas, Padovan, cara, a gente podia ficar, aqui podia ser um episódio estilo Vilela, poderia ser 3 horas e meia, né, para conversar muita coisa bacana. Cara, independente, assim, pô, primeiro de tudo, cara, parabéns, que Deus te abençoe, espero que Deus aí Amém. tenha colocado aí saúde, que é o mais Amém. importante. Eu sempre falo, a gente que já passou algumas primaveras, né? Tem aí 20 anos de mercado, né? Né? Tem 20 anos de Cabo mercado. coaxial, É, novel. Olha, exatamente. Coaxial, o cara clipava cabo coaxial, vai dizer que tem limpava 20 cabo anos. Sabe coaxial. até, via lá a posição, sabe até a posição de cor lá dos cabinhos lá de Com clipagem. 3 IRQ. Eu Aí, ó, nem tá vou vendo? Aí, começar ó, aqui. pronto, tá vendo? Mas assim, cara, como você falou, e eu até falo, né, também, eu advogo muito por esse tema das pessoas buscarem essa saúde mental e buscarem questão do esporte, o que te faz bem. E eu sempre falo, para mim, e eu faço para todo mundo ao meu redor, cara, sua saúde em primeiro lugar, porque é igual lá a frase do avião, né? Tipo, em caso de despressurização, põe a massa primeiro em você e depois na pessoa ao lado. Porque se você morrer, você não consegue ajudar quem está do seu lado. Então, nossa saúde, família, né? E assim, acho que isso é o fundamental. Então, assim, parabéns, assim, né? Você recuperou e graças a Deus, se Deus quiser, não vai acontecer mais nada aí pela frente, né? Agora, E cara, assim, todas as. Tem uma coisa muito legal que eu me identifiquei contigo. Você é um cara muito grato, né? E você trouxe em nome de várias pessoas. E isso é uma qualidade assim de caráter assim, inigualável. Eu admiro muito isso, porque eu acredito que na vida o que a gente guarda são esses momentos, são as pessoas que nos ajudaram e que nos ensinam esse altruísmo para ajudar os outros. Então assim, parabéns pela tua mentoria, pela tua formação, cara. Certeza aí que Deus está guardando algo, reservando algo muito legal para ti. Isso eu tenho certeza. amém. Beleza? Amém. Cara, queria que você deixasse aí suas últimas considerações para encerrar esse episódio. E, cara, você deixou um monte de coisa aqui. Essa nova temporada, Jamaica, tá difícil, cara, porque todos os caras estão trazendo ganchos para voltar aqui de novo, cara. Entendeu? Então a gente tá, assim, você falou de Wargame, a gente pode criar assim uma rinha de sisos daqui a pouco, que eu quero colocar vocês sobre esses assuntos e tudo É mais, vai ser bem muito bacana. legal, cara. É É, muito legal, é muito legal. Eu aprendi isso com o Bruno de Moraes. Obrigado, Brunão. O cara que me ensinou sobre Cyber War Games foi o Bruno de Moraes. O Bruno de Moraes foi o head dos Jogos Olímpicos no Brasil, não é qualquer um, tem uma baita de uma empresa hoje. que legal. Para você ver, eu gosto de falar de pessoas e gosto de citar nomes. Isso é gratidão, cara. É Gratidão é a memória do gratidão, coração. cara, é gratidão e a gente tem que ser grato, tem que falar o nome da pessoa sim, tem que agradecer. E, pô, eu agradeço todos os profissionais que fizeram parte das minhas equipes por todos os lugares onde eu passei. Pessoas fantásticas. Pô, cara, putz, tinha um cara. Eu vou ter que contar, me dá mais um Claro, rapidinho, claro, claro. porque Vamos lá. esse negócio, cara, é legal pra gente descontrair e dar um pouquinho de risada. Eu tinha um. Eu levei um profissional chamado Alexandre Leite. Trabalhou comigo no IB e aí eu levei ele pro Bradesco. Eu falei, meu, vamos trabalhar comigo lá. Eu falei, ó, a Graziella já tá lá, tô eu, ela lá e a gente tem que. Eu quero que você vá trabalhar comigo. Beleza, eu vou, Vitão. E aí ele foi. Aí um belo dia ele passou mal. E aí ele ligou pro Manuel, que era nosso gerente executivo, né? Não, departamental. Eu era o gerente executivo, ele era o gerente departamental e tinha o João Scalabrini Neto, que era nosso diretor.
E aí o Manuel falou, chegou, o que o Alexandre tem? Ele me ligou aqui, falou que tá passando mal do estômago. Eu falei, tá passando mal, Manuel, tá ruim de estômago, não veio trabalhar, não deu, não conseguiu. Então, tudo bem. Aí chegou no dia era o SAP, né? O Alexandre foi lá, pôs a falta dele lá, eu abonei, beleza. Chegou no dia de receber o salário, o Alexandre veio pra Dovan. Pô, cara, descontaram mó grana aqui, meu. Um dia aqui, ó, sexta-feira, descontou 3 dias, porque descontava sexta, sábado, domingo, né? Aham. Aí eu falei assim, caramba, meu, que dia é esse aí? Não, aquele dia lá que eu passei mal, cara. Eu falei, não, abonei, velho. Eu falei, abonei. Ele falou, não, então alguém mexeu nesse negócio aí. Aí eu fui na mesa do irmão, Olha o Manuel, cyber aí, ó. vem cá, o que aconteceu? Aí ele, "Ah, não passou mal? Então, ele passou mal, cara, mas o cara passou mal, te ligou, avisou, me avisou, abonei. Não, mano, não tem atestado. Eu fui que atestado, Manuel. O cara tava mal do estômago, velho. O cara não tinha como ir no hospital, cara, o cara tava mal. Por que não chamou o SAMU? Esse cara não era argentino, não, né? Cara, até hoje eu tenho amizade com o Manuel, cara. Falo com ele, Manuel, um beijo no seu coração, cara. Eu vou te mandar o link pra você assistir. Não, dessa história Cara, aí te corta. Você explica Cara, pra eu ele, dava legal. tanta risada. Imagina, no Bradesco, lá atrás, cara. Pô, todo mundo tá de Aqueles gravata, crachá com aquele... cada cor, nunca decorei. crachá amarelo, crachá amarelo, eu com crachazão amarelo, morrendo de rir, cara. E ele mandando eu parar e eu não parava. E o Joel no telefone, cara, o Joel olhando assim. A hora que o Joel saiu, cara, o Joel era difícil. O Joel era um cara muito sério. Era difícil você ver o Joel sorrindo, dando risada. Aí o Joel, o que aconteceu, Padua? Aí ele, não, 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 não. Eu falei, não, não, vem. Eu vou te contar. E o cara, velho, a hora que eu contei, pô, aquele diretorzaço, sabe? Aquele cara que sempre Sisudo. magro, pá, tal, muito sério, né, Aham. cara? Cara, você vê desmanchar no sorriso. Ah, cara, não tem coisa melhor que você sorrir. É o que eu falo para minhas equipes, cara, você tem que trabalhar feliz, você tem que trabalhar sorrindo, você tem que trabalhar feliz, sabe? Empresa tem que trazer isso, felicidade, cara. Sim. O cara feliz, o cara alegre, o cara sorridente, o cara contente, ele contagia qualquer ambiente e conquista qualquer coisa. Pô, é que nem eu falo, pô, a gente tava lá no meio de um ataque racer dando risada, cara. Dando risada. Discutindo o sabor da pizza tá bom ou não. Mas é Cara, isso, o meu recado final é esse. Que os donos de empresa, os presidentes de empresa, os CEOs, CTOs, CFOs, olhem com amor para a área de segurança da informação, cybersecurity. A área de identidade é uma área executiva muito importante. Implementem cyber war games na sua empresa. Olhem o risco e façam de tudo para você saber quanto custa um dia da minha empresa parada, de um cliente meu parado. A gente tem que saber isso, a gente tem que ir por essa linha. E cada vez mais fazer com que quem está na ponta produza cada vez mais com a segurança do lado da área de negócio. É isso. E feliz, cara, ser feliz. Tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, tem que estar bem, senão você não vai chegar nunca a lugar nenhum. É com isso. certeza. Cara, que episódio bacana. Padawan, cara, obrigado, cara. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Cara, um monte de coisa para os próximos episódios. Foi muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é somente o segundo episódio dessa temporada do CyberSecCast. Tem muita coisa bacana por vir. Obrigado e a gente se vê na próxima. Um abraço.